Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. Senhor secretário, fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e o Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 15ª sessão ordinária do segundo período da Câmara Municipal de Piraí, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Sônia, aqui é tudo, né? Projeto de resolução número 10 de 2015. Altera a estrutura administrativa e organização de pessoal da Câmara Municipal de Piraí, estabelecida pela Resolução 527, de 27 de outubro de 2009, modificando os anexos 1 e 2 e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova e seu presidente promulga a seguinte resolução. Fica criado um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração de gerente legislativo de símbolo CC2, passando a integrar a estrutura administrativa desta Câmara, alterando assim a Resolução 527 de 2009, bem como seus anexos. Parágrafo 1º. O cargo ora criado só poderá ser preenchido por servidor com nível médio completo ou equivalente. Parágrafo 2º. Para efeitos desta resolução, o exercício desta função ficará ligado diretamente ao diretor-geral. Os cargos em comissão da Câmara Municipal, acompanhados de seus respectivos símbolos e vencimentos, são os estabelecidos nos anexos 1 e 2 da presente resolução, alterando, assim, os anexos 1 e 2 da Resolução 607 de 2009 e 1 de 2013, antigos anexos da Resolução 527/2009. Resolução originária. Artigo 3º. O gerente legislativo terá as seguintes atribuições: assessorar o diretor-geral nos andamentos dos processos, manter cadastro autorizado de todos os processos legislativos, acompanhar todas as publicações do informativo oficial do município, realizar outras tarefas afins determinadas pelo diretor-geral, verificar os andamentos dos processos na internet, coordenar os processos legislativos, verificando os prazos para a sanção e promulgação das leis, controlar os prazos dos pareceres determinados pelas comissões permanentes, dando assistência na elaboração de requerimentos, indicações, ofícios e projetos de lei, assessorar o projeto do vereador mirim e assessorar o projeto do estágio. Artigo 4º. O cargo em comissão expresso no anexo 1º de coordenador de controle interno passa a ser ordenado pelo símbolo CC2, com o respectivo vencimento mensal correspondente ao fixado no anexo 2, que integra a Resolução 527 de 2009. O cargo em comissão expresso no anexo 1 de assessor de comunicação social passa a ser ordenado pelo símbolo CC3, com o respectivo vencimento mensal, correspondente ao fixado ao anexo 2, que integra a Resolução 527 de 2009. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei, da presente resolução, correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Razões do projeto. Preliminarmente, a Lei Orgânica do Município de Piraí dispõe em seu artigo 19, inciso 7,
Verbes. Artigo 19. Compete à Câmara Municipal privativamente, entre outras, as seguintes atribuições: dispor sobre sua organização, funcionamento, política, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e fixar, respectivamente, remuneração mediante resolução. 2. A autoria deste projeto, ou seja, a mesa diretora deste Parlamento, dada a contundência técnica esposada em seus termos, entende desnecessário alongar ou dissecar a necessidade desta instrução no aparelhamento ou conceitos sobre o órgão no que se concerne aos seus profissionais. 3. Assim, com estas modestas considerações, submetemos a este plenário o presente projeto de resolução na expectativa da sua aprovação. Quando a Constituição garante a isonomia para determinada categoria de servidores, procura exatamente igualar as diversas desigualdades existentes até então. 5º. Assim, coube ao regime jurídico dos servidores públicos civis a tarefa de preparar esta omissão injustificada, eis que preconiza a isonomia de vencimentos para todos os servidores públicos, sem exceção, com a ressalva das vantagens individuais e as relativas à peculiaridade do cargo. 6º, lato sensu. A Constituição Federal decorre a verificação de que a preocupação com a igualdade predominava no espírito dos que a elaboraram. Para comprová-lo, basta lembrar o artigo 5º da Constituição. No caput, enuncia o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei, para logo, a seguir, incluir entre os direitos invioláveis que garante o direito à igualdade. Ora, esta igualdade proporcional é típica da justiça distributiva. Esta é a que usa a comunidade quando estabelece, conforme os méritos de cada um, a participação nos bens comuns. André Franco Montoro, Introdução à Ciência do Direito, São Paulo, primeiro volume, terceira edição, 1972, página 226. Desse modo, é a igualdade geométrica ou proporcional a que frequenta a Constituição quando ela distribui direitos, vantagens a categorias de servidores. 8. O princípio de igualdade de vencimento é dirigido, pois ao legislador que deverá respeitá-lo ao fixar a retribuição relativa aos diferentes cargos, terá de dar a mesma retribuição a cargos de atribuições iguais. Poderá dar a mesma retribuição a cargos de considerar assemelhados, no exercício de sua discriminação política, a outros. A semelhança que, evidentemente, terá de levar em conta a natureza das funções e atribuições, embora não tenha de chegar à estrita igualdade. 9. Não se ouvide, por outro lado, que o artigo 37, 8º da Constituição Federal, proíbe a vinculação ou equiparação de vencimento como princípio, mas o excepciona em relação ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º, item 7º do próprio artigo 37. No dizer de José Joaquim Gomes Canotilho, eminente mestre de Coimbra, os princípios constitucionais impositivos são os que, no âmbito da Constituição, dirigente impõe aos órgãos de Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a execução de tarefas. J.J. Gomes, Direito Constitucional, Coimbra, 1986, página 122. Por fim, nesse senso, não discrepa o renomado mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, pontuando: o preceito magno da igualdade, como já tem sido assinalado, é norma voltada, quer para o aplicador da lei, quer para o próprio legislador. Deveras, não só perante a norma posta se nivelam os indivíduos, mas a própria edição dela a sujeitar-se ao dever de dispensar o tratamento equânime às pessoas. Diante dessas breves considerações, a mesa diretora submete a exame, apreciação e votação do projeto soberano ao soberano plenário, postulando a sua aprovação. Câmara Municipal de Piraí, 15 de setembro de 2015,
Assina os vereadores Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Flávio de Almeida Ribeiro, Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Requerimento número 75 de 2015. José Paulo Carvalho de Oliveira, o vereador Russo, com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto ao DRRJ, Departamento de Estradas e Rodagens, a construção de quebra-molas na RJ 145, na entrada do bairro Toca do Lobo, neste município. A presente reivindicação tem como finalidade atender aos moradores do local, pois os veículos trafegam em alta velocidade naquele local, podendo causar acidentes de alto risco às pessoas que ali residem, ao atravessarem a pista em direção às suas residências. Face ao exposto, aguardamos o atendimento à presente preposição. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2015, assina o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação número 210 de 2015. Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinado a Procuradoria e as secretarias competentes estudos visando a elaboração de um projeto de lei dando anistia de juros e multas, honorários advocatícios e custas judiciais de cobrança de todos os processos judiciais de cobrança da dívida ativa na comarca de Piraí. A população piraiense, como toda a nação brasileira, passa por uma séria crise econômica, o que tem causado o endividamento de milhões de famílias que não conseguem pagar todos os seus tributos, principalmente o IPTU, que é cobrado sobre o mais importante bem, sua casa, que é a garantia de tranquilidade dos pais responsáveis e donas de casa que precisam trabalhar diariamente para arcar com as despesas de manutenção de seus filhos na busca de um futuro melhor. Entendendo justificada a presente proposição, aguardando assim seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2015, assina o vereador Alzemiro dos Santos Dias. É isso, presidente. Hoje foi rapidinho. Passaremos para o grande expediente para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, senhor secretário e demais vereadores, por presente. Hoje eu fiz um pedido junto à Procuradoria do município para ver essa possibilidade, porque a gente tem visto em todos os municípios aqui da nossa região, sempre a gente vê um outdoor lá anunciando essa motivação para que aquelas pessoas que estão em dívida com o município possam botar essa dívida parcelando ou fazendo o pagamento. Tenho observado que, normalmente, juros, mais multa e mais aquela parte de honorários que vem embutido e mais as custas judiciais, mais do que triplicam o valor de um IPTU que muitas vezes vai parar na cobrança judicial que a gente tem chamado aí da dívida ativa. Informações que a gente tem, e o número de processos cresce a cada dia. A gente sabe muito bem, a sociedade brasileira hoje está passando por um problema seríssimo. Isso cai também no município de Piraí, não é diferente nos outros demais municípios, que as pessoas hoje estão realmente passando um grande aperto, problema seríssimo aí da crise econômica, problemas de política em Brasília, e isso tem trazido desconforto para os pais de família na hora de pagar os seus tributos, que, segundo a informação aí dos nossos órgãos oficiais, chega a 93 tributos que são taxados em cima dos trabalhadores e de toda a sociedade brasileira. É uma carga extremamente pesada e não é diferente com relação ao ISS, com relação aos alvarás que a gente precisa de licenciamento para funcionamento de comércio, não é diferente com relação ao IPTU, que é aquilo que a gente chama atenção no documento, que é em cima do bem maior de uma família, que é o imóvel, que é a sua residência. É ali, muitas vezes, a gente passa por um constrangimento que são até colocados
em leilão pela comarca ali, pela juíza, há uma determinação de colocar em leilão um bem único, que é o bem de família. E isso a gente tem uma extrema preocupação no sentido de que, se o órgão público hoje puder incentivar que essas pessoas botem suas contas em dia, principalmente com relação ao município de Piraí, eu acho que vai ser de muita importância. Então, fiz hoje esse documento, eu sei que envolve a parte de orçamentária da prefeitura, porque ela contabiliza esses valores que está na dívida ativa junto ao seu orçamento, mas eu tenho visto juros e multas. Todos os municípios aí, Barra do Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, agora, recentemente, eu tive ali, próximo àquela cabine da Polícia Militar ali da Vila Rica, e vi que tem um outdoor lá, colocando o incentivo para que as pessoas sejam chamadas à anistia de juros e multas. Então, não custava também o nosso município fazer um estudo para ver o impacto que gera isso. Eu sei que o IPTU não pode ser feito nenhum tipo de anistia, não pode, porque aí cabe renúncia fiscal e isso a lei de responsabilidade fiscal não permite. Mas juros e multa eu tenho certeza que pode, porque os outros municípios têm feito isso aí, e é de grande sucesso aí com os outros municípios. Então, estou fazendo esse pedido, e vai beneficiar principalmente as camadas mais pobres da população, são aqueles que têm dificuldade para poder fazer pagamento de suas dívidas. Só isso, presidente. Obrigado. Vereador Mário Hermínio com a palavra. Oi, senhor presidente. Posso fazer uso da palavra aqui, senhor presidente? Só para um esclarecimento. À vontade, vereador. Senhor presidente, caros colegas e público presente. Eu quero hoje falar do resultado do requerimento que eu fiz pedindo prestação de conta do Fundo de Previdência e veio, né, está tudo certo, por o que eu entendi, junto à Procuradoria, sentamos e verificamos que está tudo certo. Só que é um dever desta casa fiscalizar e como teve um parcelamento da parte patronal, então nós queríamos saber como foi feito, como foi dividido, quem autorizou, e por incrível que pareça, nós temos uma falha bastante grande na nossa lei de fundo, que autoriza que o Conselho de Previdência e o Conselho Municipal de Previdência que autoriza eles fazerem esse tipo de transação. E eu acho falho, acho que nós deveríamos fazer um requerimento ao prefeito que nos mande um projeto de lei que todos os parcelamentos passem também por esta casa, para que a gente possa ter uma fiscalização melhor, para que a gente possa cuidar desse bem que é do funcionarismo, do funcionário público do município, que é concursado e que espera amanhã ter sua aposentadoria com tranquilidade. Então, nada mais foi esse requerimento do que fazer um esclarecimento e nos tomar consciência do que foi feito desse parcelamento. E eu quero também falar, eu fiz um requerimento pedindo a data das obras, né, da Ponta Laranjeira, da quadra desportiva de Rosa Machado, e não tive, eu não sei o que houve, que eles ficaram com tanta restrição de mandar essas datas, e eu quero passar aqui para Vossas Excelências que eu tenho essas datas. Pessoas ligadas à obra me passaram essa data. Para vocês terem uma ideia, com o recurso próprio da Prefeitura Municipal deixado em caixa para construir a escola da Ponta Laranjeira, essa obra começou em 25/6/2012. Isso, recurso próprio, que tem a resolução da própria Prefeitura. O próprio, as secretarias, o prefeito, ele tem autonomia de levar esse processo para frente, é recurso próprio. E a quadra desportiva de Rosa Machado, que é um convênio, foi iniciado em 6/6/2012.
Eu passei lá essa semana, aquela a ferragem que colocaram, porque está tudo enferrujando, um descaso total, a gente fica até triste com aquilo ali. E passei também em Santa Anésia, um morador de Santa Anésia me fez um convite para dar uma ida lá ver algumas dificuldades, né, que estão passando, e vi o posto de saúde, o Matagal, tomando conta, aquela pátio ali da frente, cobrindo. Você não vê nem a grade. Quer dizer, um dinheiro da gente, a necessidade que os alunos têm de frequentar aquelas... Os alunos não, o munícipe, né, que tem um posto de saúde pequenininho lá e tem uma grandeza daquela e não poder usufruir. Muito triste. Quero também, senhor presidente, falar do projeto de zoneamento, que foi uma coisa muito importante para o nosso município, que foi feito bastante clareza, os colegas todos estiveram aqui, e alguns não tiveram, mas a maioria esteve junto com o secretário de Obras e a Genise ontem, e ela nos passou todos os itens, né, que é uma coisa um pouco complexa, mas quero dizer que isso aqui, eu sentei com o secretário, com a Genise, isso mais 2 anos atrás. E eles fizeram na maior boa vontade, eles estudaram, eles têm experiência, o próprio Roberto já tinha sido secretário antes, a Genise tem uma boa experiência nisso. E mais de 8 meses atrás veio para o gabinete do prefeito, e agora que ele nos mandou para ser votado. Um pouco tardio para mim, por exemplo, que eu estava até lançando um empreendimento com essa espera de melhorar o gabarito, e não chegou a tempo. Eu tive que mandar 25 funcionários embora, pensando que esse projeto, como foi uma promessa, e ele veio aqui várias vezes dizer que traria, as excelências também presenciaram isso, mas, mesmo tarde, foi muito bom, vai melhorar muito o desenvolvimento e o crescimento do nosso município, tenho certeza disso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Positivo. Obrigado. Boa noite a todos. Eu, como todos sabem, tive dengue, né, um tempo atrás, e venho preocupado com essa questão, venho lendo algumas coisas a respeito, tenho acompanhado o trabalho de alguns municípios que estão alerta em função de todo o transtorno que a dengue pode trazer. Eu, em particular, vou encaminhar mais um requerimento, gostaria até da ajuda dos nobres companheiros para a secretária de Saúde, para que ela, mais uma vez, nos diga em tempo real o que está sendo feito em relação ao combate à dengue. Eu parabenizo o vereador Mário pela fala dele. A gente sabe que são várias questões importantes, as obras, o esporte, a cultura, mas a saúde é prioridade, porque a gente não pode dormir, a gente não pode fraquejar, e esse é o melhor momento que nós temos para poder cuidar dessa questão, fazer a prevenção. E acredito que, se não estiver sendo feito um trabalho à altura do que esse assunto merece, nós poderemos ter, no futuro próximo, consequências gravíssimas de um possível descuido. Eu venho conversando com a população, estou falando isso aqui com base no que eu tenho ouvido de muitas pessoas que não têm tido contato com os agentes. E, se eu estiver enganado, eu quero que, através de documentos, a secretária ela realmente esclareça isso e me prove que eu estou errado em minhas colocações. Independente de posicionamento político, independente de qualquer coisa, eu acho que a saúde das pessoas, das crianças, principalmente, que são indefesas, tem que vir em primeiro lugar.
Então, deixo aqui esse alerta, esse destaque da minha fala, porque depois que o leite derramar, não tem mais volta. Obrigado, presidente. Boa noite. Vereador Charles Torres, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e internautas que nos assistem. Queria fazer alguns comentários e, dentre eles, começar aqui pela SEDAI mais uma vez. Há cerca de um mês, eu fiz uma solicitação para que uma visita da SEDAI fosse feita na rua Nossa Senhora da Conceição, número 55, em Arrozal, próximo à Rua 1, à Escadaria 1, no bairro Fraternidade. Lá, há meses, existe um vazamento de água em 2 pontos. Repito, há meses. Fiz essa solicitação, encaminhei, divulguei nas redes sociais, tomaram ciência e nada fizeram. Então, que fica aqui o registro pela inoperância da SEDAI no nosso município. Vieram aqui alguns representantes, a senhora Elizabeth diz que tem ordens para fazer com que tudo aqui oferecido pela SEDAI seja top. Foi o termo que ela usou. O senhor Luiz Antônio, coitado, tremia mais do que vara verde. E é outro também que não sabia o que veio. Então, deveriam eles ter colocado, eu me lembro o nome daquele rapaz, acho que é Lauro, eu não sei se é Lauro, mas é competente, conhece do assunto, talvez não tenha autoridade, autonomia para agir, mas pelo menos conhece do assunto, poderia ter nos dado maiores informações. Então fica aqui o registro e o descontentamento, mais uma vez, com a senhora SEDAI. Foi feito aqui um requerimento por parte do vereador Russo, solicitando quebra-molas ali para os acessos do bairro Toca do Lobo. Realmente se faz necessário. A velocidade desenvolvida na rodovia ali é muito alta, e tanto a entrada como a saída, porque ambos os pontos são usados como entrada e saída, acabam oferecendo grande risco de vida às pessoas que por ali circulam e acessam. Então, realmente, é uma necessidade se fazer algo ali para evitar que nós tenhamos ali acidentes graves e com mortes. Mas, antes disso também, mais fácil, penso eu, seria a prefeitura também, o digníssimo senhor prefeito, fazer um abrigo decente, um ponto de ônibus, para que as pessoas possam aguardar o ônibus sem ficar exposta ao sol, né, exposta ao calor, exposta à chuva. Eu acho que isso não é tão caro e tão difícil de se resolver. Pedido esse que a comunidade vem fazendo há muito tempo. Então fica aqui também o registro. Queria comentar a respeito da fala do nobre vereador Mário Hermínio. A questão do Fundo de Previdência, nobre vereador, realmente me espanta isso, né, que uma comissão interna, que a sua diretoria interna, não sei se é exatamente esse o termo, esteja encarregada, esteja qualificada para conceder, né, essas operações financeiras. Me causa estranheza e dúvidas. Por se tratar de recurso público, recurso oriundo da contribuição dos nossos cidadãos, penso eu que essa casa deveria, sim, ser informada e estar a par, estar ciente. No passado, não muito distante, nós sabemos que o Fundo de Previdência de Piraí foi vítima de uma aplicação financeira mal sucedida junto ao Banco Santos, quando nós perdemos algo na ordem aí, cerca de 4 milhões de reais, se eu não me engano. Algo em torno de 4 milhões de reais, naquela época. Anos se passaram. Se nós realinharmos, se nós trouxermos esses valores para os dias de hoje, atualizarmos, com as correções, esses números representarão bem mais do que esses 4 milhões. E hoje, inclusive, o responsável pelo fundo é o procurador, é quem se senta ao lado do prefeito. É quem despacha direto com o prefeito. Então, eu acho que nós devemos, sim, ser mais informados, talvez encaminhar ao Executivo uma solicitação, um requerimento,
para que a gente possa rever essa condição, essa situação. Nós precisamos estar informados, sim, do que é feito com o dinheiro do cidadão. Quanto às obras paralisadas, eu disse aqui, falei a respeito de algumas obras e falei a respeito da creche. E aí o digníssimo senhor prefeito mandou um documento para essa casa aqui, não sei se foi ele que redigiu, mas aonde ele me acusava de estar maculando a imagem dele. E aí mandou isso ser publicado na Rosal. Mandou que alguém publicasse. E não havia esse objetivo, até porque realmente eu não preciso macular a imagem do que já está maculado, que é a imagem dele. E vou repetir aqui para os senhores o que eu falei. A obra da creche está novamente paralisada. Ele que mande outro ofício agora me desmentindo. Está paralisada. A não continuidade da obra da Ponte das Laranjeiras, do Colégio da Ponte das Laranjeiras, nada mais é do que incompetência administrativa. Falta de vontade de resolver. Porque trata-se de recurso próprio, como bem dito pelo vereador Mário. É recurso do município. Não é recurso da União, não é recurso federal, como é o caso da ponte, da quadra de Rosa Machado. Este sim é um convênio de R$250 mil, uma emenda parlamentar minha e do vereador Diego à época. Conseguimos junto ao ministro dos esportes. Agora estamos com a creche novamente parada, a quadra de Rosa Machado que não se resolve, a ponte das Laranjeiras com a escola sendo vandalizada. Eu tive informação, não sei se é verdade, eu não fui lá. Amanhã vou lá ver, amanhã de manhã, de que já roubaram privada, que já quebraram portas, que virou pasto, tem cavalo dormindo, gente, menino fumando maconha. E era para ser uma escola. Além disso, tem o posto de saúde Santanésia, nobre vereador Júnior, que até hoje não resolveram. Está lá aquele engodo, está lá aquela confusão, ninguém resolve. E a comunidade perdendo, tendo prejuízos com isso, assim como nós. Os recursos são nossos, são oriundos da União, mas é nosso. Quem paga somos nós. Está lá, não se resolve, não se chega a um consenso, não se chega a um entendimento. A obra da reforma do posto de saúde Rosa Machado também parou. Retomaram? Estava parada. Quer dizer, eu, sinceramente, eu não vejo por que elogiar, eu não tenho o que elogiar esse governo. O que a gente vê cada dia que passa é o governo, vou qualificar esse governo. Eu já fiz aqui um comentário, quando ele disse que o governamos juntos, já nem me lembro mais o slogan, porque não consigo gravar. A gente governa juntos, eu acho que é isso, né? Eu disse que a gente governa em segredo. Então, esse governo é bom em segredo e em fofoca. Ele governa pela internet. E o primeiro a fazer isso é o prefeito, que fica mandando recadinho, fica mandando mensagens para funcionários e para outros mais. Ele não tem tempo para governar, mas ele tem tempo para fazer fofoca. É esse o governo que nós temos hoje. É esse o prefeito que nós temos hoje em Piraí. Um fofoqueiro. É o que nós temos hoje. Incapaz de governar, incapaz de administrar a cidade, incapaz de fazer uma gestão, recebeu tudo pronto, recebeu a cidade organizada, recebeu e entregaram o bastão para ele, e ele ainda foi considerado, olha, você, eu lembro das palavras do Pezão, você tem tudo para fazer um melhor governo de todos, o melhor do que o meu e do Tutuca. Você está preparado. Você está há mais de 20 anos conosco. Você foi vereador, presidente de Câmara, secretário, vice-prefeito. Tinha tudo. No entanto, preferiu fazer um governo de fofocas. Aonde chama essa casa, pena o presidente não está aqui, mas eu tenho uma notícia boa para dar para o presidente. Boa, muito boa. Ele diz que essa casa é uma bagunça. Recebi essa informação hoje. Que essa casa é uma bagunça. Não bastasse o vice-prefeito dele dizer que aqui nós somos todos subservientes, ele agora diz que essa casa é uma bagunça. Nós estamos mal, amigos. Nós estamos muito mal. Graças a Deus, só falta 1 ano e 3 meses para acabar. Graças a Deus. Passou rápido. E a gente, infelizmente, vai ter que conviver mais esse 1 ano e 3 meses com essa bagunça, com essa desordem, com essa falta de comando, com essa falta de competência que é o governo Luiz Antônio, que não consegue dar solução a uma obra iniciada em 2012 com recurso próprio. Não consegue resolver. Então, realmente,
Há os que concordam, há os que não concordam, e a gente tem que respeitar as opiniões. A minha opinião é essa. Nada mais é do que pura incompetência. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 37/2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo da lei número 630 de 19 de dezembro de 2001. Os senhores vereadores que o aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 38/2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alimentação oferecida nas cantinas e lanchonetes localizadas nas instituições de ensino públicos e privadas no município de Piraí, e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em discussão e votação o único projeto de resolução número 09/2015, da mesa diretora da Câmara Municipal de Piraí, que dispõe o programa A Câmara Vai à Escola, vereador Mirim, e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Alzemiro. Presidente, só dando uma contribuição, o Fundo de Previdência de Piraí, ele tem duas matrizes que são importantíssimas. Uma é o seu estatuto, que é o Estatuto do Servidor Público aí, sobre o Estatuto do Fundo de Previdência de Piraí. E o segundo é o Regulamento de Benefícios. É aquilo que versa sobre os cálculos e os direitos que nossos funcionários efetivos terão quando se aposentar ou se acontecer algum problema de saúde, que ele pode ficar aí através de benefício ou aposentado por invalidez ou deixar uma pensionista em caso de morte. E tem, dentro desse estatuto, se a gente fala com conhecimento de causa, se quiser, a gente pode ajudar bastante nisso aí, porque eu também participo de um fundo de previdência privada lá no Rio de Janeiro, que é a Prece, do qual fiz parte do Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo é o órgão maior que decide toda e qualquer questão. É lá que é aprovado realmente se pode parcelar ou não. É composto por funcionário da Câmara, funcionário da Prefeitura, cargo de confiança indicado pelo prefeito, e são as categorias interessadas. Tem um conselho fiscal também, que é o conselho fiscal que teria que mensalmente fazer uma reunião para ver como tem as despesas, porque o Fundo de Previdência, ele hoje está sendo uma autarquia ali, administrada pelo secretário de administração, é o Paulinho que é o responsável. Antes tinha o presidente, por isso que se modificou, inclusive, visando diminuir despesas administrativas. O fundo ali ele tem funcionários, ele paga a luz, ele paga telefone, ele tem as suas despesas administrativas, além de pagar benefícios. Então, lá no Conselho Deliberativo, tem as reuniões ordinárias, que é obrigatória uma por mês, tem as reuniões extraordinárias, pode ser convocada a qualquer momento, até inclusive uma política que eles chamam lá, da política da aplicação dos investimentos, as metas atuariais a ser alcançadas de acordo com os bancos onde é aplicado. Título público, renda variável, imóveis. Eu sei muito bem, aqui a gente tem uma enciclopédia que pode ajudar bastante.
O Fundo de Previdência financiou a compra do primeiro condomínio industrial de Piraí. Foi em torno de 600 ou 700 mil reais. O fundo foi lá, comprou, pagou a Braslight, e depois a prefeitura foi pagando, amortizando, provavelmente já pagaram, porque isso tem alguns anos. É onde botou a Loés, ali, aquela área ali, que era da Braslight. Dinheiro aplicado. É a política da aplicação monetária que eu estou falando com vocês. O Fundo de Previdência tem uma sede ali, aquilo vale 1 milhão, 2 milhões. Tem uns ativos que estão aplicados nos bancos aí de Piraí, que inclusive tem uma lei aprovada nessa casa, que hoje, acredito que 100% é obrigado a aplicar nos bancos que tem sede em Piraí. Aí tem as metas dos rendimentos que têm que ser alcançadas. Vão aplicar em quê? Em renda variável, que são as ações? Vão aplicar em título público? Isso passa pelo Conselho Deliberativo. Tem que ter uma reunião anualmente para ver as metas, se está sendo alcançada, como é que está lá. Cálculo atuarial é aquele que mede o futuro de cada cidadão nosso. Como é que é a taxa de mortalidade, como é que está a faixa etária lá, a tábua de mortalidade com a idade. É medido tudo isso para fazer um cálculo, uma equação, onde vamos saber o que eu tenho que aplicar de dinheiro hoje para te pagar daqui a 20 anos, a 30 anos, que são o tempo de trabalho dos nossos funcionários. Então, isso é tranquilo, a gente fala com conhecimento de causa. Pode deixar com a gente que se eu mato no peito e conheço e dou aula para quem quiser. E quanto a zoneamento urbano, veio um projeto, eu estou com ele ali, dei uma lida. O que se faz nesse município? Criou-se o projeto de zoneamento urbano. Em torno de 6 ou 7 zonas, zona especial, zona do centro, zona mista, zona industrial, zona até de usina. Tem uma ali que está escrita ali separada, é de usina, para a construção de usina. E o que eu vi, houve um avanço ali, que hoje nós podemos construir até 8 pavimentos. Tem lá a metragem de cada lote, onde pode ser, tem a área específica de turismo, chama de ZAP, área ambiental, área de turismo. É aperfeiçoamento. Essa casa está aqui para ajudar nesse aspecto. Teve uma mudança sobre os docentes, que por um problema de saúde precisam modificar a sua função. É o mundo moderno. Hoje muita gente tem um problema de tendinite, de ficar no computador, de ficar no Zap. Um monte de gente hoje é o que mais dá esse nervo aqui, ó. Endurece isso tudo. É a doença do mundo moderno, o estresse. Eu acho que Piraí, inclusive, se vocês pegarem os nossos diários aí, o informativo oficial do município, vocês vão ver um número excessivo de professores em benefícios, inclusive com essas adaptações de função. Eu acredito com certeza absoluta, posso falar para vocês, é o estresse da sala de aula. Se a vida moderna não leva até isso. Hipertensão, diabetes, hoje a obesidade aí está uma coisa mundial. Essa casa precisa, se for preciso fazer um estudo do estatuto lá do Fundo de Previdência, é importante. A gente conhecer uma equação atuária para a gente ver como é que está os valores que nós temos hoje para pagar amanhã ou depois, 2.000 funcionários. O Brasil, em 2029, em torno de 60% da população vai ser de velhos. Hoje, graças a Deus, acredito eu, um pouco é a medicina avançando, e as pessoas hoje faz uma ginástica, as pessoas mudam os seus hábitos alimentares, então está-se realmente hoje a gente chegando num prolongamento maior de vida, inclusive eles falam que se estoura a Previdência do Fundo de Previdência de Piraí pode também, se a gente não fizer um estudo correto, está acontecendo com a Previdência Social, que está cada dia aumentando mais as despesas, porque a população brasileira está envelhecendo, está vivendo mais, está esticando mais essa longevidade. E isso a gente precisa realmente estar aperfeiçoando, essa casa está aqui para isso. Agora, é competência do Poder Executivo. Realmente nós temos que ou se paga uma consultoria, ou nossos mestres aí têm que estar lá, vendo cada item do regulamento de benefício. A gente está vendo a Previdência, tentou fazer alguma coisa agora recentemente. A presidente Dilma encaminhou algumas medidas provisórias, algumas PECs, ele chama de PEC, é a emenda constitucional, projeto de emenda à Constituição.
e isso nós já estamos chegando a mais de 100 emendas já, a Constituição virou uma colcha de retalho e está emendada toda hora. E isso a gente tem observado, que a nossa Casa Legislativa está aqui para isso. Pode trazer lá o projeto da merenda escolar, pode trazer o projeto lá dos docentes que precisam readaptados, tragam lá o projeto do zoneamento aí que precisa estar melhorando e modifica uma coisa ou outra, tem que fazer os prédios, tem que ter um estacionamento, vamos ver o impacto que dá num trânsito quando a gente constrói um prédio maior, as nossas áreas comerciais precisam ser melhoradas, porque a gente vê vários mercados aí, não vai comprar lá uma dificuldade, vai parar onde? Piraí hoje a gente não consegue parar em lugar nenhum, está tomado de carro de fora a fora. Isso é um bom sinal, graças a Deus que bastante gente pôde comprar o seu carrinho. Então, a gente tem observado que precisamos aqui estar ajudando. O negócio das obras, eu sou muito claro. Essas obras foram mal contratadas, através de um edital que é formulado pela comissão de licitação competente, pessoal antigo. Se elabora mal um edital, já começa errado. Porque a empreiteira que foi colocada lá naquele colégio lá da Ponta da Laranjeira, não tinha competência para bater um prego. Que tudo torto lá. E a empreiteira faliu. É lá de Cabo Frio, uma tal de Quito. Isso é nome de empreiteira, Quito? Onde existe isso? Eu vi o rapaz lá, um pobre coitado do empreiteiro, um aventureiro. Aí contrataram ela. Agora fica aqui, reclamando. Contrataram mal. Aí parou a creche. Provavelmente não fizeram a medição correta, que a Caixa Econômica vai lá ver. Se tiver um rodapé e não tiver no lugar, eu não te pago. Aí não cumpre com o negócio bonitinho, como é que vai pagar? A quadra da Ponta da Laranjeira, a informação que eu tive, que o cara que é o dono da firma morreu. Já está debaixo da terra, já foi consumido já. Rosa Machado. Lá, em Santa Nécia, aquilo está parado, lá tem 5 anos. Tem 5 anos que aquilo está parado, que botaram uma empreiteira aqui de Barra Mansa, Deltatec. Foi lá, fez tudo torto, tudo errado, tudo de qualquer maneira. Cai tudo na conta do prefeito. Vereador, Staccato com a palavra. Permissão para falar daqui, presidente? Positivo. Obrigado. Ontem nós tivemos um problema técnico aqui com o som e eu fiz uma moção de aplauso a Shirley Arantes, que é a professora lá da ginástica olímpica e que muito contribuiu com o nosso município, e a gente não teve oportunidade de ter o registro, né, auditivo. A gente fez fotos e uma série de outras homenagens, mas eu gostaria de deixar aqui essa fala, o agradecimento ao trabalho que ela fez e vem fazendo durante todo esse tempo. É como eu disse ontem, é difícil, não é para qualquer um. Quando se inicia, algumas pessoas até desacreditam do trabalho, e quando está pronto, algumas continuam a criticar, mas eu tenho certeza que a maioria reconhece o brilho, a seriedade com que ela tratou as nossas crianças, e tenho certeza e peço a Deus que ela tenha muita saúde para continuar fazendo isso por muitos e muitos anos. Os pais que tiveram seus filhos lá na ginástica olímpica sabem do que eu estou falando. Esse momento eu não poderia deixar passar em branco, e agradecer por tudo que ela fez, e agradecer também a todos os vereadores que, de pronto, aprovaram a moção de aplauso. Obrigado, boa noite. Com a palavra o vereador Charles Torres. Bem, amigos, dando continuidade, como dito anteriormente aqui na minha primeira fala, trata-se essa casa de uma casa democrática, onde todos podem e devem expor suas opiniões. Cada um tem a sua forma de entender e perceber as coisas. E dessa forma, então, nós as apresentamos, nós nos colocamos,
e deixemos para que os interessados interpretem da forma que melhor entenderem, que percebam as coisas da forma que melhor entenderem, e dessa forma, então, façam o seu julgamento. Isso é democracia, é assim que as coisas devem transcorrer, onde deve prevalecer sempre a vontade da maioria, onde a maioria terá sempre o direito de decidir. É assim que ela faz quando nos elege, inclusive, né? Quando vota, nos escolhendo para estar aqui e representá-las. E eu tenho feito isso com muito prazer, com muita clareza, com muita transparência, e sem nenhum tipo de receio de estar agradando ou desagradando A, B ou C, que seja. Me sinto bastante à vontade para estar aqui, passando a vocês o que eu penso, a minha forma, a minha visão, o meu entendimento sobre o que nós vivemos. Dessa forma, então, eu gostaria de fazer uma colocação, um comentário também, a respeito de uma solicitação feita ao atual governo, que nada tem a ver com o governo passado. Algo que me foi prometido pelo atual governo. Compromisso que foi assumido comigo pelo atual governo. Para ser mais específico e preciso, pelo prefeito Luiz Antônio. Tratei com ele sobre um assunto que alguns aqui presentes já conhecem bem, que foi a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. E o mesmo assumiu o compromisso comigo de fazer, de instalar, de criar esse conselho. Preparei a documentação, preparei um projeto, entreguei em mãos, e esse projeto foi tramitar na mão de outros secretários, conforme disse o próprio prefeito. Disse a mim. Foi para a mão do seu Mário foi para a dona Carla, e hoje eu já não sei mais onde se encontra. Pois bem, 2 anos e 8 meses, 9 meses se passaram, e até hoje não se resolveu nada. Isso só dependia dele, de mais ninguém. Ação nenhuma de mais ninguém que não fosse ele. A vontade de fazer. Só isso. Não fez. Qual era o meu objetivo com o Conselho? Era criar um instrumento para aproximar um pouco mais a sociedade dos problemas que nós enfrentamos no que diz respeito ao tratamento dispensado aos animais, em especial aos animais de rua, esses sim muito carentes, que necessitam de um apoio, de um acompanhamento por parte do poder público. Nós não tivemos ainda nenhum resultado quanto a isso, nós não tivemos um posicionamento definitivo do prefeito, que até aqui, até o presente momento, não cumpriu o seu compromisso comigo. Eu sou bastante homem para cumprir aquilo que eu assumo e honrar os compromissos com os quais me comprometo. Mas não vejo o mesmo no prefeito, que não quis, até o presente momento, repito, honrar o compromisso que assumiu comigo. Pois muito bem, eu agora vou um pouco mais além. Vou contar uma história para vocês, que a gente acaba sentindo na pele, na carne, os problemas. No dia 17 de outubro do ano passado, eu tenho 2 cães pastores, e a minha fêmea deu cria a 11 filhotes. Infelizmente, nós perdemos 3, não conseguimos fazer com que os 11 sobrevivessem. Tratamos da melhor forma possível. Me lembro no dia, eu não participei do Perei Fest. Tive que ir à Volta Redonda, achar uma farmácia onde eu pudesse comprar mamadeira, porque eles não queriam, não aceitavam a mãe ainda. Enfim, deu um trabalho danado. Mas fiz com muito prazer, por amar os animais. E aí, então, os animais foram crescendo. Cada dia mais bonitos, cada dia mais saudáveis, vacinados, bem alimentados. Tem o meu amigo Lucas, que está ali, hoje tem um deles, é o Peri, um belo animal. E outros amigos mais que estão hoje com esses animais em suas casas. E eu fui escolhido por um deles. Um que não me deixava, me acompanhava, vivia mordendo o meu pé, ia atrás de mim para onde eu fosse. E ele acabou me conquistando, eu não tive como, já tínhamos 2 cachorros em casa, mas vamos ter mais um. Eu falei, vamos ter mais um. Eu não vou abrir mão desse cachorro, porque ele me escolheu. E ficamos com o cachorro. Repito, muito bem tratado, muito bem cuidado, tratado como um filho, como se fosse um filho. O amor dispensado a ele é um amor dispensado a um filho. É um ser maravilhoso, um ser carinhoso, um ser amigo. E assim nós o tratamos, conduzimos o processo até a quinta-feira passada, quando ele fazia 11
meses, dia 17 de setembro, prestes a completar um ano. Eu estava a trabalho na minha empresa, na matriz da empresa, quando recebo uma ligação desesperada da minha filha, informando que o cachorro teria morrido. Zeus era o nome dele. Teria morrido envenenado, o chumbinho. Covardemente, alguém teve a coragem de lançar veneno para um animal indefeso, inofensivo, que ficava dentro de um cercado, de uma área fechada, que não incomodava ninguém. Um animal dócil, lindo. Um filho. Mataram esse cachorro com veneno. A quantidade foi pequena, esses animais são muito ariscos, obviamente que ele não permitiu sequer que os outros pegassem. Eles são muito rápidos, né? Ele é um filhote muito ágil, comeu sozinho. E em 15 minutos estava morto. Minha filha e minha esposa o viram agonizando até a morte. Até o veterinário chegar, não havia mais o que fazer. Então, nós, infelizmente, na nossa sociedade, nós temos que conviver com pessoas desse tipo, dessa estirpe. Nós temos canalhas entre nós temos mau caráter entre nós temos assassinos, marginais, que as próprias famílias não conhecem. Não conhecem. É provável que a família desse crápula não saiba quem ele é. Porque alguém capaz de fazer isso com um animal preso, animal que não poderia atacá-lo, agredi-lo em hipótese alguma, não há como ele passar. Isso é uma atitude de um crápula, de um canalha, de um marginal. Eu hoje publiquei isso na internet, com muita dor, publiquei as fotos do cão, vivo e morto, para chocar. Na reportagem eu relato a dor que esse cidadão causou a mim e à minha família. E se era esse o objetivo dele, ele alcançou. Ele conseguiu. Ele realmente nos atingiu. Na minha publicação, eu peço aos amigos que denunciem esse cidadão. Não tenham medo. Eu vou preservar a identidade. E mais. Eu vou bonificar, eu vou premiar, e muito bem, a pessoa que me der o nome desse cidadão. Ele cometeu algum erro? Alguém com certeza sabe. Eu quero expô-lo nas redes sociais. Quero expô-lo nas redes sociais. E estou pronto para qualquer briga. Na jurídica que seja, na justiça, se ele resolver me contra-atacar, eu quero expô-lo, não quero matá-lo, agredi-lo, porque não é, eu estaria me igualando a ele. Eu quero expô-lo, até para que a família dele saiba quem ele é. Porque amanhã ele pode praticar um ato desse com a própria família. O cachorro não vai voltar. A dor não vai passar. Mas a gente ainda pode identificar esse canalha. A ideia da criação do conselho era nesse sentido, de esclarecer, de orientar as pessoas, de informar as pessoas, de fazer campanhas, de ter um grupo de trabalho que apoiasse esses programas sociais voltados para essa área. Para que as pessoas saibam respeitar os animais, saibam tratar os animais, e não matá-los covardemente como fizeram. Então, mais uma proposta feita e mais um compromisso assumido pelo senhor Luiz Antônio, não foi cumprido. Nada lhe custaria, nenhum real lhe custaria a constituição desse grupo de trabalho, como tantos outros que aí existem, e tem prestado bons serviços à sociedade, já falei isso aqui, os conselhos são importantes para a sociedade. Mais um motivo para mim desdenhar esse governo e a pessoa desse incompetente que é o Luiz Antônio. Com a palavra, o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas.
Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Alzimiro pela proposição dele em relação à anistia de multas, juros. Eu acho muito importante realmente a gente ver isso em outras cidades. Acho que seria um ganho para o nosso município, porque nas nossas andadas no dia a dia a gente sempre ouve os munícipes falando que tem uma dívida, que... Então, eu acho que se a gente conseguir que isso entre em prática, eu acho que o município ganha muito. Bom, mais uma vez, a minha fala vai ser em torno da internet. Às vezes eu me sinto impotente, porque logo no primeiro mês do nosso mandato, os 11 vereadores na sala da presidência decidimos tornar a Câmara cada vez mais transparente, e as transmissões das sessões pela internet, eu acho que é um veículo importantíssimo para a população participar, interagir. E eu não falo como crítico, não. Eu acho que a democracia é essa. E a gente deveria usar a internet da melhor forma possível. Só que eu vou aqui usar, o vereador saiu, mas eu vou usar aqui uma frase dele, que os interessados interpretem da melhor forma possível. Só que a sensação que eu tenho é que os interessados estão usando a internet para o mal. E os que zapeiam, passam de vez em quando, leem por alto, parece que aquilo ali é a verdade. E eles apostam nessa tática, que uma coisa dita várias vezes se torna verdade, mesmo sendo mentira. Então, vou voltar um pouquinho, início de 2013, quando eu fui eleito pela população para representar o nosso município. Mas o trabalho do vereador é um trabalho um pouco complicado. Na prática, é criar lei, projetos, fiscalizar o executivo, na teoria, mas na prática é muito mais do que isso. É o político que está mais perto da população. Então, ele acaba fazendo várias funções que não são determinadas para o vereador. Enfim, aí, eu, como vereador, primeiro mandato, primeira vez como vereador, você faz um plano de trabalho na cabeça, pensa em algumas coisas que você vai lutar e segue esse planejamento. Então, primeiro eu vou ler as indicações, depois eu vou contar a razão de eu ter pedido a fala hoje. Indicação número 45 de 2013, no dia 5 de fevereiro de 2013. O vereador solicita a necessidade de determinar a secretaria competente a implantação de uma área de lazer com brinquedos infantis e academia da terceira idade, no bairro Rosa Machado, primeiro distrito desse município. E essa mesma indicação foi repetida em 2014, com a indicação de número 159, e em 2015, com a indicação de 117. Ou seja, nos meus 3 anos, eu fiz a mesma solicitação. Aí a gente tem também aqui o requerimento, número 39 de 2013, do dia 19 de março. O vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, usando suas prerrogativas, requer à mesa que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando interferência junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., pleiteando que se faça a cessão de um terreno em forma de comodato de uma área localizada em Rosa Machado, sendo Rosa Machado um bairro basicamente rural e com uma considerável distância da sede do município. Verificamos que tem um terreno que há muitos anos é usado como campo de futebol, e seria um ganho importante para aquela comunidade se a Light cedesse esse espaço oficialmente. E a gente pedia melhorias estruturais daquele local, com iluminação, alambrado. Isso foi no dia 19 de março de 2013 e foi repetido nos anos de 14 e de 15. E, por último, em 2015, eu solicitei a construção de alambrado naquele espaço.
Então, a crise no nosso país, o executivo um pouco amarrado, com recursos próprios isso não foi possível, e eu fui atrás de incentivos fiscais, e eu consegui, via Light, um incentivo para o Conselho Municipal do Idoso. Desenvolvemos um projeto junto com o seu Gilberto, presidente, junto com o Getúlio, na época, presidente do Rotary. Um projeto belíssimo. Contemplamos a cidade com 5 academias da terceira idade, melhoramento para as áreas. E, no sábado, agora, foi a inauguração. Aí, um morador do bairro me entra nas redes sociais e fala que eu fui um aproveitador, que eu simplesmente me aproveitei da situação. E aí, uma chuva de comentários tentando denegrir minha imagem. Ou seja, com 40 anos eu não me tornei vereador por um acaso, eu tinha uma vida pregressa, e foi uma coisa que eu batalhei muito para que acontecesse. As pessoas envolvidas, eu fui no Conselho do Idoso, a gente defendeu o projeto. Aqui na Câmara, conversei com os colegas, porque teve a criação da lei. Aí, no dia da inauguração, o rapaz fala que eu caí de paraquedas lá. E eles já entenderam que a internet, para quem tem um pensamento com interesses próprios, porque eles têm um grupo que estão se candidatando. Então, a intenção é essa. Não interessa o bem do bairro, não interessa o crescimento da cidade, eu só vou olhar para o meu umbigo. Então, assim, eu vou denegrir a imagem desse safado aqui, que as pessoas vão acreditar em mim. Só que ele se esquece que eu estou dentro do bairro. No Piraí Falaí eu apanhei bastante, na de Rosa Machado eu não apanhei. Só os familiares dele. Então, assim, contra fatos não tem argumento. Vamos nos embasar com verdades. E seria muito melhor você falar assim, ele está sendo bom, mas eu vou ser muito melhor. Eu acho que seria uma estratégia mais justa e mais digna. Acho que o ser humano não precisa se rebaixar tanto por interesses próprios. E, para finalizar, ontem eu recebi uma mensagem pelo Facebook. O rapaz mandou uma foto minha de uma área de lazer, de uma hora minha de lazer. Foi bom? Eu falei assim, você está me ameaçando porque eu estou me divertindo, só porque eu sou vereador. Eu sou vereador, não sou fugitivo da polícia. Não devo nada a você e nem a ninguém. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 28 de setembro do corrente ano, na hora regimental, quando estará sendo realizada a sessão solene em homenagem à Semana do Idoso. Traje passeio.